Beleza, galerinha do oitavo ano? Tranquilo? Massa! Estou aqui mais uma vez para dar um pouquinho de esclarecimento para vocês em relação ao resuminho que a gente vai falar sobre a questão das aulas do oitavo ano. Eu vou falar um pouco sobre a questão do capítulo 3 e do capítulo 4. O capítulo 3 que aborda a independência dos Estados Unidos e o capítulo 4 a primeira parte do processo da Revolução Francesa, tá? Beleza? Galera, olha só, falando aquilo que a gente já viu em outras aulas, né, da questão da revolução, da independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias inglesas na América, né, a gente vai ter um fato muito curioso que a gente chama de negligência salutar. O que é essa negligência salutar? É uma autorização para que os colonos pudessem comercializar basicamente livremente. Por qual motivo? A Inglaterra estava vindo de vários problemas, tanto internos quanto problemas externos, para serem resolvidos. Como não conseguia resolver, então seus colonos tiveram uma autonomia, tá, para lidar a vida como quisesse naquele momento. Só que depois a própria Inglaterra tenta frear essa liberdade que havia sido concedida para os colonos, só que ela não consegue mais, tá, porque os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas na América, cresceram demais. Além disso, a gente vai encarar e ver a questão da diferença das colônias, né, do norte e do sul. Por quê? Apesar de ser 13 colônias, elas eram divididas, tá, em colônias do norte e do sul. Qual a diferença? Vou começar trabalhando por aquilo que é mais característico e mais similar a que a gente viveu aqui no Brasil, as chamadas colônias do sul. Nas colônias do sul, a gente viveu um processo chamado de plantation, né? É a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Só que nos Estados Unidos, ou nas 13 colônias inglesas, na parte sul, a gente tem o quê? A gente tem o plantio de algodão e tabaco, ou seja, né, algodão, fabricação de roupas e tabaco para a questão do consumo, que seria futuramente chamado de cigarro, né? Bom, então, as colônias do sul, galera, elas trabalham com aquele macetinho que eu falo com vocês em sala de aula. O leme, o que é o leme? Latifúndio, toda a produção voltada para exportação, monocultura e escravidão. A mão de obra é a escravidão. E a galera da colônia, as colônias do norte, eles trabalham meio que em oposição a essa questão do chamado leme. Eles trabalham com o quê? Ao invés de eu ter o latifúndio, eu tenho o minifúndio, que são pequenas propriedades, tá? Onde as pessoas vão cada um ser dono das suas pequenas terras, tá? Ao invés de eu ter a mão de obra, perdão, ao invés de eu ter a produção voltada para o mercado externo, para exportação, eu tenho a minha produção voltada para o mercado interno, né, para a venda de dentro do país mesmo. Ao invés de eu ter a monocultura, como eu tenho no sul, eu tenho a policultura no norte, ou seja, cultura de vários outros tipos de gêneros alimentícios. Não só a questão da produção de um tipo de cultura, como era o algodão ou o tabaco. Você tem vários alimentos sendo produzidos, por exemplo, nas colônias do norte. E além disso, a mão de obra é chamada mão de obra livre ou assalariada. Essa mão de obra livre, por exemplo, era muito baseada na questão da família, né? Então os familiares trabalhavam nas suas próprias terras, lembrando que as terras elas eram muito pequenas, ou seja, os minifúndios. Então isso facilitava bastante. Isso basicamente é o que difere a questão das colônias do norte e da colônia do sul. Qual um ponto que a Inglaterra vai bater muito em cima das 13 colônias inglesas? É a questão do comércio triangular, que era sendo realizado entre as 13 colônias, as chamadas Antilhas, principalmente com a compra do melaço e da cana-de-açúcar de Cuba, tá? E a compra de escravos na África, que eram vendidos tanto para Cuba quanto vendidos para as 13 colônias inglesas, tá? Mais na parte sul, já que no norte predominava a mão de obra livre ou assalariada. Bom, além disso, a questão do comércio triangular, a gente vai depois ter um arroxo, né? Principalmente com a questão inglesa, que eles querem recuperar a moral que eles tinham, eles vão entrar em conflito com os franceses, na chamada Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra sai vencedora, os colonos acham que por ter apoiado a Inglaterra nessa Guerra dos 7 Anos vão se dar bem, acabam se dando mal, o que vai acabar gerando a questão da Guerra de Independência, aonde os antigos inimigos das 13 colônias até então, que era a França e a Espanha, passam a ajudar os colonos ingleses contra a Inglaterra, e é onde os Estados Unidos conseguem basicamente a sua independência. Lembrando que os Estados Unidos utilizam para essa questão também da guerra e da própria formação, por exemplo, tanto do primeiro quanto do segundo Congresso da Filadélfia, as bases das ideias iluministas. O iluminismo ele se desenvolveu onde, galera? Ele nasce na Inglaterra, ele se desenvolve na França, mas ele é utilizado pela primeira vez e dá muito certo na América, ou seja, nas 13 colônias inglesas na América. É sempre bom lembrar disso, tá?
E depois dessa experiência deu certo aqui, a gente vai ver essa repetição na Revolução Francesa, tá? Principalmente em que momento da Revolução Francesa? Logo no início, né? Por qual motivo? Na Revolução Francesa, você tinha basicamente um Estado também voltado para a questão do absolutismo, como eu comentei na última aula. Então você tinha divisão de 3 estados. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, todo o restante da população. Só que o que acontece, né? Nesse lance, né, ou seja, nessa colocação social, tanto o primeiro quanto o segundo estado, eles não pagavam impostos. Como ele não pagava impostos, sobrava nas costas de quem? Do terceiro estado. Quem era o terceiro estado? Comerciantes, artesãos, trabalhadores livres, tanto do campo quanto da cidade. Então toda essa galera pagava impostos para sustentar o primeiro e segundo estado. Para ter ideia no que eu estou te falando de números, né, a gente vai colocar assim para vocês. O terceiro estado ele representava aproximadamente de 95 a 97% de toda a população que vivia na França nessa época. Já o primeiro e segundo estado representava de 3 a 5% de toda a população que vivia na França. Então, de 95, vou botar em 95% da população francesa, sustenta 5% da população francesa. Então, eles não achavam isso legal. Principalmente vão ser endossados a participar com mais efetividade pela burguesia, que quer alcançar um status social, já que você tinha 3 estados, a sociedade era estamental, apesar dos caras terem dinheiro, eles não se mobilizavam, não saíam de uma classe para outra. Bom, quando as coisas começaram a apertar muito, graças a vários problemas, como por exemplo chuvas intensas demais, frio intenso demais, o que acaba prejudicando a produção de alimentos, né, de cereais na França, o Henrique XVI, ele era o rei, monarca nessa época, e ele convida um iluminista chamado Jacques Neger, para o Jacques Neger participar para dar uma solução, para dar uma luz para ele, porque ele estava desesperado, porque a galera estava ficando sem grana não se paga impostos, então a qualidade de vida do rei estava caindo demais. Então ele chama esse camarada. Quando ele chama esse camarada, o que o Jacques Neger pensa? Assim, cara, só tem um jeito de a gente solucionar isso, a gente vai chamar a galera, convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Na Assembleia dos Estados Gerais a gente vai decidir o que é melhor para o povo. Então, só que quando ele convoca esses Estados Gerais, Jacques Neger, a ideia dele já é bem fixa naquele pensamento de fazer o quê? Olha, a gente vai entrar lá com a ideia de notabilizar e mandar o primeiro e o segundo estado pagar impostos, porque aí a gente começa a equilibrar as coisas, ou seja, né, o que a gente chama de taxação das grandes fortunas. Então começa a fazer essa realidade, começa a fazer isso. Quando ele chega com essa ideia lá, né, o primeiro e o segundo estado fala assim, não, eu sou contra. Só que, qual o grande diferencial? Nesse momento, tá, você tinha 3 estados e 3 votos só. Só que lembrando, o terceiro estado, ele representa 95% da população. 95% da população francesa tinha direito a 1 voto. Então, o que acontece? Uma revolta. Claro, lógico, é evidente que essa revolta vai acontecer, né? O terceiro estado não aceita, o Luís XVI tenta dar um golpe, né? Ou seja, tentando fechar o Congresso, né, da Assembleia dos Estados Gerais. O que o terceiro estado faz? O terceiro estado se retira, né, que estava sendo proibido de entrar na Assembleia, ele se retira e se reúne no que a gente chama de quadra de pela, que é mais ou menos o que seria quadra de tênis hoje, né? Que é um esporte bem similar e que é muito antigo, era muito antigo na França. E eles falam o seguinte, olha, já que nós somos 95% da população, terceiro estado, nós que pagamos impostos, nós vamos decidir o que a gente vai fazer. Lembrando, sempre encabeçados pela burguesia, que queria uma ascensão social, já que não tinha mobilidade social no antigo regime, no chamado absolutismo, né? Então, o terceiro estado vai e começa a bancar essa ideia, né? E entra com a ideia de mudança. Eles querem um voto chamado de voto por cabeça. Por quê? Eles tinham mais representantes do estado por serem 95% da população. Só que o primeiro e o segundo estado não queriam, porque sabiam que seriam vencidos e teriam que pagar impostos. Por isso o golpe na tentativa de fechamento do Congresso, e por esse motivo o terceiro estado sai e se declara em Assembleia Nacional. Na Assembleia Nacional era muito simples, fazer uma constituição para que o rei obedecesse e pronto. Poderia continuar sendo uma monarquia? Poderia sem problema nenhum, mas essa monarquia seria uma monarquia constitucional. Só que mesmo assim, né, o rei, né, que é o Luís XVI, ele não concorda, porque ele sempre teve todo o poder nas mãos dele. Como ele não concorda, né, ele tenta fugir ainda, só que em troca dessa fuga dele, ele é preso,
ele volta para Paris, e quando ele volta para Paris, o Robespierre tem uma ideia assim, sensacional, né? Para solucionar esse problema que eles estavam vivendo. Olha, se o rei existe, então a monarquia existe, o absolutismo continua. Se a gente quer mudança, a gente tem que fazer o quê? Matar o rei. Então, né, eles inauguram nessa época a chamada guilhotina e o rei perde a cabeça literalmente, ele é decapitado. Aí sim tem início todo o processo da questão da revolução, né? Porque o povo, o direito, o dever do povo, então o povo vai cobrir e suprir todo esse processo. Por quê? Lembrando, o povo estava passando fome, frio, a inflação na França estava altíssima, o preço de 1 quilo de pão, por exemplo, que era a base da alimentação francesa, equivalia a mais ou menos 1 mês de salário dos franceses, tá? Então, eles vão se revoltar contra os privilégios, principalmente do primeiro e do segundo estado. Por isso eles fazem o processo da revolução, né? Então, além disso, né, só para dar uma adiantada no expediente, que a gente vai tratar na próxima aula, você tem a questão posteriormente da formação da República Francesa, após a morte, né, do Luís XVI, e também você tem o golpe do chamado 18 Brumário, que o Napoleão dá em cima do diretório, que foram 5 pessoas que se reuniram, né, que eles eram da galera da direita, dos chamados girondinos, e queriam governar a França após o período do chamado Grande Terror, que rolou muita violência. Mas isso a gente vai especificar mais na aula da próxima semana, beleza, galera? Quem tiver algum tipo de dúvida, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos, pode mandar para o meu e-mail. Junto com esse videozinho, tá indo em anexo para vocês uma lista de atividade para que vocês possam responder da revisão do capítulo 3, que fala sobre a independência dos Estados Unidos, e sobre o capítulo 4, que fala sobre o processo da Revolução Francesa. Valeu, galera, bons estudos, até a próxima aula.